Olha, se a gente parar para pensar, poucas palavras na história tiveram um impacto tão gigantesco, sabe? Uma força capaz de transformar vidas como as palavras de Jesus Cristo. Então, o que a gente vai fazer aqui é explorar justamente as mensagens centrais dele, aquelas que, mesmo depois de milênios, continuam fazendo tanto sentido. E o ponto de partida de tudo é essa promessa, que é, sinceramente, incrível. E conhecereis a verdade vos libertará. Essa ideia é o pilar de tudo o que a gente vai ver. Mas, claro, a pergunta que fica é: que verdade é essa? O que seria tão poderoso a ponto de trazer libertação? Bom, e para a gente começar a desvendar essa questão, o primeiro passo, sem dúvida, é entender a identidade de quem fez essa promessa. Afinal, quem Jesus realmente afirmava ser? Porque essa resposta, ela é o alicerce, a fundação de toda a mensagem dele. E a resposta dele já começa com uma distinção assim radical. Ele não se colocava como um simples mestre terreno, sabe? Pelo contrário, ele desenhava uma linha muito nítida entre a origem dele, de cima, e a origem de todo mundo, deste mundo. Para quem estava ouvindo aquilo na hora, nossa, era uma afirmação extremamente audaciosa. Mudava tudo. E ele foi além. O mais interessante é como ele usava figuras do cotidiano para explicar essa identidade tão divina. Ele não dizia ser só um guia, entende? Ele era a luz do mundo. Ele era a porta que leva a segurança, o bom pastor que cuida do seu rebanho. Cada uma dessas declarações, eu sou, vai revelando uma nova camada da sua missão. Agora, essa frase aqui é talvez a mais impactante de todas. Em verdade vos digo que antes que Abraão existisse, eu sou. Ao usar essa expressão eu sou, ele não estava só falando, ele estava ecoando o próprio nome que Deus revelou a Moisés. Era sem rodeios uma reivindicação de divindade, de existência eterna. E para o pessoal daquela época, isso era algo, nossa, absolutamente sísmico. Certo. Então, uma vez que essa identidade divina foi colocada na mesa, a pergunta naturalmente muda. Que tipo de bússola moral essa pessoa ofereceu para o mundo? De que maneira os ensinamentos dele desafiaram e viraram de cabeça para baixo as normas da sociedade daquele tempo? E a resposta dele foi de uma simplicidade que era, na verdade, revolucionária. Quando pressionaram para dizer qual era a lei mais importante, ele não veio com uma lista de regras complexas, nada disso. Ele resumiu tudo em apenas 2 passos. O primeiro, amar a Deus com todo o seu ser. E o segundo, amar ao próximo como a si mesmo. Simples de falar, né? Mas incrivelmente desafiador de viver. E se isso já soava como um desafio enorme, o que ele disse em seguida era, bom, quase impensável. Num mundo que funcionava na base do olho por olho, ele vem e propõe: amai a vossos inimigos. Fazer o bem a quem te odeia, isso não era só mais uma regrinha. Era um desafio frontal à concepção mais básica de justiça que as pessoas tinham. E para ilustrar essa nova moralidade, Jesus adorava contar histórias. Uma delas é sobre um homem muito rico que só pensava em acumular, sabe, tesouros terrenos. E Jesus o chama de louco. Mas o ponto aqui não era a riqueza em si, e sim o foco dele. Ele estava investindo toda a sua energia em coisas que, no fim das contas, a traça e a ferrugem destrói, e acabava ignorando o único tipo de riqueza que é eterno. Pois é, essas histórias eram o principal método de ensino dele, as famosas parábolas. A ideia era brilhante. Ele pegava cenas do cotidiano, um pastor, um agricultor, um pescador, e usava essas imagens para revelar verdades espirituais muito complexas, tornando tudo mais acessível a qualquer pessoa. E de todas elas, talvez a mais poderosa seja a história do filho pródigo. É uma narrativa que fala sobre rebeldia, sobre o que é chegar no fundo do poço e, no fim, sobre o poder que é quase inacreditável do perdão de um pai. A jornada dele é, uau, impressionante. A gente vê a rebelião inicial, depois a ruína completa, o filho se perde de verdade, mas o clímax da história, o ponto alto, não é a punição, é o retorno. O pai o vê lá de longe, corre ao encontro dele e o abraça. A história não termina em julgamento, mas sim numa grande festa de restauração. É a imagem perfeita de um amor que celebra o reencontro, independentemente do erro. E essa ideia de retorno, de aceitação incondicional, nos leva direto ao coração da mensagem dele, a fé. Mas afinal, o que significa de fato crer? E como é que essa crença, segundo os ensinamentos de Jesus, acaba moldando o nosso destino? E essa conversa toda começa com uma pergunta muito prática, que veio de um estudioso, um líder religioso.
Ele ficou totalmente confuso com essa ideia de nascer de novo. A pergunta dele é direta: como pode um homem nascer sendo velho? É uma dúvida genuína, né? Aí a resposta de Jesus deixa claro que o papo não era sobre um nascimento físico, mas sim sobre um espiritual. Ele descreve uma transformação interior tão radical, mas tão radical, que é como nascer outra vez. Só que desta vez, o que é nascido do Espírito é Espírito. E é nesse ponto que a fé é colocada no centro de tudo. Veja bem, não se trata de seguir uma lista de regras ou de fazer boas obras para merecer alguma coisa. Nos ensinamentos dele, a fé se torna a condição central, o fator decisivo. E aquele é extremamente direto, não deixa margem para dúvida. A declaração é uma das mais fortes. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, é uma linha divisória bem clara, com consequências que, segundo ele, são eternas. Ok, e qual é o resultado final desse caminho da fé? Bom, aqui a gente chega na promessa que meio que coroa todos os outros ensinamentos: a vida eterna. Uma vida que, na visão dele, vence a própria morte. E este versículo, bom, é talvez a síntese mais conhecida de toda a sua mensagem. Ele conecta tudo: o amor de Deus pelo mundo, o sacrifício do Filho e a fé de quem acredita. Tudo isso como o caminho para a vida eterna. É, sem dúvida, a pedra angular dessa grande promessa. E perceba como ele conecta essa promessa diretamente à sua própria identidade. Ele não diz que ensina um caminho para a ressurreição. Ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. A promessa não é algo que ele oferece de fora, está personificada nele mesmo. Só que a história não termina com a promessa de salvação individual e pronto. Antes de sua partida, Jesus deixa uma missão muito clara, um chamado à ação para todos os seus seguidores. É a chamada Grande Comissão, que é, basicamente, um convite para transformar a crença em ação. O comando é bem direto: ir, fazer discípulos em todos os lugares, batizar e ensinar. E essa instrução se tornou a grande força motriz de seus seguidores ao longo de 2 milênios. E os ensinamentos se encerram não com uma despedida, mas com mais uma promessa, a de uma presença contínua. Uma garantia de que, mesmo após a sua partida física, a sua presença espiritual estaria com seus seguidores todos os dias, até o fim. E assim a gente fecha o ciclo, voltando àquela promessa inicial. Depois de explorar quem ele dizia ser, o que ele ensinou e o que prometeu, a questão final retorna com ainda mais força. O que afinal significa uma palavra ter o poder de libertar? A resposta, quem sabe, é uma jornada que continua para cada pessoa que a ouve.